Olá, bom sábado, Instagram, YouTube. Quem tá me vendo ao vivo, boa noite. Quem está me vendo gravado, bom dia, boa tarde. Esperar uns minutinhos, né? Que o Instagram está fazendo as entregas aí, que estamos ao vivo. Boa noite para quem tá entrando. Gente, quem aí tá atacado da rinite nesse calor de hoje? Eu tava pensando faz 2 dias que eu tava com a estufa ligada. E aí, agora eu tô aqui com a janela aberta. Ó, os bracinhos tudo de fora. Não tem como, né? Não tem como. Acho que a gente vai falar sobre isso, tá? Eu não vou já dar pitaco aí, porque senão eu fico me enrolando. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Boa noite pra quem tá entrando. Eu preciso saber como que tá o áudio. Por favor, me digam como está chegando o áudio para vocês. Como está chegando a minha voz aí para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu dar um oizinho aqui para quem tá entrando. Alguém me dá um retorno do áudio? Vocês estão me ouvindo? Quando alguém me der um retorno do áudio, eu começo a Grace ali me disse que está ótimo. Tá bom, então. Que bom. Eu tô num ambiente novo aqui, que eu tinha uma promessa aí de preparar um ambiente melhor, né, para as lives, porque cada live eu tava num setor aqui da minha casa. E aí, por isso que eu tô perguntando também como que tá o áudio. Então, se está ótimo, podemos começar, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? E aí eu já vou começar a relatar alguma coisa minha. Então eu quero que vocês se envolvam, tá? Comentem, perguntem, porque senão se fico só eu falando aqui, fica uma palestra. E a ideia não é que seja uma palestra, a ideia é que seja uma troca de informação, tá? Quem aí procrastina na vida? Quem aí em algum momento da vida procrastina alguma coisa? Não quer responder? Só fala assim, eu procrastino. Não quer falar sobre o que você procrastina? Só fala assim, eu procrastino. Eu vou dizer para vocês que eu procrastino sim, numa área da minha vida, que é na questão de exercício físico. Eu sou uma pessoa que eu não sou adepta a exercício físico. Eu já tentei várias vezes, fazer academia. Tinha um outro que eu tentei fazer que era treinamento funcional, não foi também. Aí a única coisa que eu consegui levar adiante assim foi a yoga. Então a yoga hoje é uma prática que mais ou menos vai fazer 3 anos que eu faço yoga. E às vezes eu ainda procrastino dentro da yoga. Então para mim atividade física é bem desafiador, tá? Eu sou uma procrastinadora da atividade física. E então acho que muita gente tem, né, isso, né, da atividade física, e a gente sabe o quanto é benéfico, mas eu tenho dificuldade ainda, sabe? De academia, não consigo ficar numa academia. Gosto de fazer caminhadas, mas eu tenho que estar inspirada, né? Tem que estar um dia assim que nem hoje, quente, que não tenha tanto sol, porque sair no frio eu também não gosto. Então, todo mundo, eu acredito que procrastina em alguma coisa, né? Então, se você quiser ir falar, Bianca, eu procrastino em tal coisa. Teve uma live que eu fiz que o pessoal comentou bastante sobre a questão do deixar, não é deixar para depois, alguma coisa que a gente conversava e o pessoal falava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E é bem legal porque às vezes a gente acha que as pessoas são diferentes ou acha que as nossas dificuldades são absurdas e que as outras pessoas não têm essas dificuldades, e na verdade as dificuldades elas são as mesmas. Às vezes a gente consegue administrar de uma maneira melhor e às vezes tem umas que a gente não consegue administrar, tá? Boa noite para quem está entrando. Eu já fiz uma introdução sobre a procrastinação. Sejam todos bem-vindos. A Isaura quer participar da live, mas eu deixei ela para fora.
Sejam todos muito bem-vindos. E aí a gente vai começar então falando sobre a procrastinação. A ideia aqui é trazer informações para vocês. Essas informações, elas vão gerar um aprendizado. E esse aprendizado, se colocado em prática, ele chega a se transformar numa sabedoria, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui vem dos meus estudos. E sempre que eu faço algum conteúdo para vocês, é porque eu sinto, tipo, como se fosse algo que vai ser mais... Não é que vai ser mais fácil para mim falar, mas vai ser algo que eu já entendi. Então, quando você ensina alguma coisa, é porque você já entendeu aquele processo, tá bom? Boa noite, Júlio. Tudo bem? Boa noite, Cili. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Então tá, vamos lá, vamos ativar o nosso arquétipo do sábio, para que a gente possa ativar essa sabedoria sobre a procrastinação, tá? O que é procrastinar, então? É deixar para depois, não fazer agora, jogar a tarefa desse momento para o outro. Eu vou dar um exemplo de procrastinação que tá na vida de todo mundo, a todo momento, tá? Imagina que você tá mexendo no teu celular. E aí, você tem várias abas do celular em aberto. E aí você tá TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, várias abas em aberto. Porque você vai entrando numa, vai entrando em outra, e essas abas ficam todas, né, minimizadas no teu celular. Automaticamente, o teu celular, ele tá consumindo energia para manter todas aquelas abas abertas, mesmo que você não esteja trabalhando em todas elas, mesmo que você esteja apenas numa, tá? Nós somos parecidos com um celular. Por quê? Eu estou fazendo uma coisa aqui, tá? Eu posso estar fazendo a live aqui com vocês e eu tô pensando em algo que eu devia ter feito, algo que eu vou fazer amanhã, algo que eu deixei de fazer ontem. Então, tipo assim, ó, eu tô aqui na minha energia, eu tô entregando a minha energia, mas automaticamente a minha energia ela tá sendo consumida com outras coisas que eu deveria ter feito e coisas que eu terei que fazer. Então, a Marina falou, adorei a metáfora. É justamente para isso, é pra gente linkar que, poxa, eu faço isso todo dia, eu desperdiço a minha energia todo dia, eu procrastino todo dia, a todo momento, e às vezes eu não tô tendo consciência. Por que às vezes o meu dia, ele não foi um dia tão agitado e mesmo assim eu tô cansado no final do dia? Eu nem fiz muita coisa. Hoje foi até mais calmo, né? Véspera de feriado, enfim, o pessoal já tá mais tranquilo. E aí, você pega essa metáfora aí do celular. O teu dia, dali a pouco, foi tranquilo, mas você já tá pensando em amanhã, e semana que vem, e vai começar de novo, e vai ser a loucura. Então, você tá desperdiçando a tua energia em coisas que você nem está fazendo ainda, tá? Então, é para começar a nossa conversa, para vocês entenderem como que a gente se comporta de uma certa forma não corretamente, mas às vezes a gente nem sabe que a gente tá fazendo aquilo, né? Tem eu não sei como é que vocês estão aí, tá? Eu tô olhando pro lado aqui porque eu tenho as anotações, mas vamos tentar se colocar nesse momento presente aqui, né? Eu tô aqui agora, muito obrigada para quem tá entrando aí, dividindo esse tempinho comigo. Eu tô aqui agora, então vamos se colocar nesse momento presente, tá? Tenta colocar o teu foco aqui, para que você consiga adaptar dentro do teu dia a dia tudo que eu for falando aqui, tá? Então, pega aí, se ajeita na cadeira, o que tá fazendo? Para de lixar a unha, para de mexer em outras coisas, para de deixar a TV ligada no mudo e ficar olhando a imagem, ficar me ouvindo. Vamos parar de procrastinar e fazer o que a gente tem que fazer, tá? Essa é uma das ideias. O parar de procrastinar é o quê? É o viver o momento presente, é o viver o agora. O que eu estou fazendo agora, o que eu preciso fazer agora, para que eu conclua essa tarefa e possa ir para a próxima, tá bom? Uma coisa bem importante, que a gente se comporta de uma maneira e acaba procrastinando em algumas coisas, é a preocupação. Preocupação. Eu estou preocupada com algo que ainda não aconteceu,
que eu não sei se vai acontecer, e pode ser que na maioria das vezes eu não tenha nem controle sobre aquilo que está vindo. Pode ser que na maioria das vezes eu não saiba nem como eu vou reagir àquilo que está chegando para mim, mas eu já estou preocupada. Eu estou com a minha mente lá na frente já, tentando adivinhar como que eu vou reagir durante aquela situação. E aí na minha cabeça eu já estou criando todo um cenário. Todo um cenário. Isso eu vou falar mais pra frente, mas eu quero que vocês já vão pensando o quanto da procrastinação pode ser resultado de algo que vocês estejam fazendo que vocês nem têm noção do quanto está prejudicando outras áreas, outras linhas, né, de atividades no dia a dia. Qual é a diferença entre comando e controle, tá? Que vem bem de encontro ao nosso tema aí da procrastinação. Você tem controle se vai chover? Não. Você tem controle se vai fazer calor? Não. Você não tem controle sobre isso. Mas você tem comandos que você pode ativar. Eu não tenho controle se vai chover, mas eu tenho um comando para dar para mim que eu tenho que levar um guarda-chuva. Eu não tenho controle se vai fazer frio, mas eu posso dar um comando para mim que eu preciso levar um casaco. Então, eu não tenho controle sobre muitas coisas. Eu não tenho como querer controlar as coisas ao meu redor, tendo essa preocupação de eventos futuros que ainda não chegaram. Mas eu posso dar comandos para mim, para que quando isso chegar, se chegar, eu esteja mais preparada, mais preparado para aquela situação. Seja o frio, seja o calor, seja a chuva, seja qualquer outra coisa. Então, você tem que ter a diferença de você ter o controle ou você ter o comando. E na maioria das vezes, nós não temos controle sobre quase nada. Nós não temos controle. Você tem controle sobre uma morte, uma passagem? Você sabia que hoje nós íamos perder o Silvio Santos? Você não tem controle sobre isso, né? Então, você não tem que ficar se preocupando sobre coisas que ainda não aconteceram. E essa preocupação, ela acaba te distraindo do momento presente, que foi aquilo que a gente falou antes, né? Eu tô aqui no presente, mas ao mesmo tempo eu já tô lá no futuro. Eu já tô lá no e se vem, e se não vem, e se chove, e se faz frio. E aí eu não me programo com nada, e aí depois eu me pego desprevenido. Então, quando você tem esses comandos, quando você consegue comandar como vai ser o teu dia, como vai ser a tua rotina, você consegue organizar o teu ambiente para que fique mais favorável, para que você não fique procrastinando nas tuas decisões ou nas tuas tarefas. A gente vê muito, tipo assim, pessoas que elas não têm comando sobre as próprias vidas, elas não têm comando sobre as próprias escolhas, elas não têm comando sobre as próprias atitudes, e geralmente essas pessoas que não têm comando, elas querem comandar a forma que o outro está se relacionando com ela. Se você não tem comando sobre as tuas atitudes, aquilo que você faz, aquilo que você fala, qual é o teu direito e a tua autoridade de ter o comando com as outras pessoas? Comando não, o controle. Você não tem controle. Você não tem como comandar algo que não está vindo de você. Você pode tentar, desde que você domine o teu conhecimento na tua parte de comando. Se você não comanda o teu dia, se você não comanda as tuas tarefas, se você não comanda o que você faz, se você não comanda a tua rotina diária, se você não comanda o teu checklist diário, o que você comanda? Que parte da tua vida você comanda? Se a tua vida é uma bagunça, se você fica procrastinando uma conversa difícil,
uma atividade. Agora eu vou falar em meu nome. Uma atividade física. Então, por exemplo, assim, eu não tenho ainda total comando para que eu vá fazer atividades físicas regularmente, 3 vezes na semana, 1 hora a cada vez que eu for na academia. Vamos supor assim que eu não vou, que eu já falei para vocês que eu não vou na academia. Mas eu preciso substituir isso por algo que faça eu ter pelo menos um benefício tão bom quanto ou parecido com uma academia. Então, eu consigo comandar para que eu vá fazer a yoga, para que eu vá fazer algumas caminhadas. Aí eu não perco o controle de tudo isso. De uma certa forma, eu ainda não estou conseguindo comandar. Aí mais pra frente a gente vai falar sobre a questão do julgamento, da cobrança, da meta. Mais pra frente, eu não cheguei lá ainda. Mas a ideia é que você conheça qual é o tipo de comando que você tem que dar para a tua vida para aquilo que você não tem controle, tá? Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Digam sim, digam não. Tá falando merda, Bianca? Não tá? Fica quieta. Certo? Vocês estão muito quietos. Eu continuo quando alguém me disser sim, tá tudo certo, estamos ouvindo. Oi, Andressa, tudo bem? Tava em aula hoje? De constelação? Ok, aqui, obrigada, Cília, então. Obrigada. Cheguei agora, eu vi, seja bem-vinda, tá? Vamos lá, então, vamos continuar. Gente, uma mentalidade ocupada, às vezes a gente acha assim, eu não dá tempo de eu fazer as coisas porque eu tô pensando muita coisa, eu tô muito acelerado, eu tô cheio de coisa para fazer, então eu não consigo. Uma mentalidade acelerada não é uma mentalidade produtiva, é diferente, tá? Quando você tem uma mentalidade acelerada, geralmente você tá fazendo muita coisa e você não tá fazendo nada. Quando você tá pensando na vida do outro, pensando na roupa do outro, pensando no que o outro falou, sabe? Essas coisas de vida alheia, rede social, status, e isso e aquilo, você tá com a tua mente acelerada, trabalhando, mas você não tá produzindo nada. Você tá que nem o teu celular, com várias abas abertas, trabalhando numa só. E às vezes aquela que você está trabalhando não tem influência nenhuma positiva na tua vida. E você está desperdiçando energia. Você está colocando fora, você está colocando no lixo. Eu tenho eu vou contar pra vocês assim, ó. Às vezes eu preciso me policiar, tá? Às vezes eu tô lavando a louça e tô ouvindo podcast. Às vezes eu tô arrumando a cama e tô ouvindo um vídeo. E aí, na maioria das vezes, quando eu vejo assim, eu arrumei a cama, eu lavei a louça, eu ouvi o vídeo, eu ouvi o podcast. Pergunta, em qual momento presente ali eu tava arrumando a cama? Fazendo automático. Uma cama ali, não preciso nem olhar. Fecho o olho e arrumo a cama. Lavei a louça, lavei automático. Nem vi o que eu lavei, mas lavei. Que vídeo eu tava ouvindo? Eu tava ouvindo um vídeo sobre mitologia, na parte tal, o que é que ele falou. Aí eu tenho que voltar lá e ver de novo. Então, você tá fazendo e não tá fazendo nada. Então, a gente tem que ter um controle, né, sobre... A vida é um equilíbrio, tudo é uma dualidade, né? Deixa eu passar a moto. Então, a gente tem que ter um controle sobre o fazer e o não fazer nada, tá? Então, mentalidade ocupada, ela não é produtiva. E uma coisa que eu já falei aqui muito nas lives, essa questão da rede social. A rede social é muito boa, muito boa. Eu gosto muito de trabalhar, principalmente aqui no Instagram. Eu confesso para vocês que eu gosto mais do Instagram do que o YouTube, porque eu tenho mais retorno pelo Instagram, tá? Mas as coisas estão muito aceleradas, tudo é muito rápido, sabe? Tudo é muito rápido. Ninguém mais quer ver uma aula de 1 hora. Ninguém mais quer ver uma aula de 1h30. Ninguém mais quer ir numa palestra ao vivo, porque é tudo rápido, você aprende
muito rápido, né? Então, a gente precisa entender que quanto mais eu acelero aqui, talvez menos eu diminuo aqui a minha produtividade física, porque eu tô tão acelerada racionalmente que eu não tenho mais energia física. Eu vi uma notícia que o Estadão publicou que em 10 anos, 136% foi a taxa de ansiedade em jovens. 10 anos, nós estamos em 2024, 2014 não era tudo que é hoje, tudo que nós temos agora, as notícias, as informações. Então, vocês imaginem daqui 10 anos, 2034, se nós estamos com 136% dos adolescentes sofrendo de ansiedade. E vocês acham que essa ansiedade vem da onde? Vem das redes sociais, os cachorros querem participar da live. Vem das redes sociais e vem também desse excesso de fazer e não fazer nada, tá? Então, a gente precisa ter bastante cuidado aí. Eu tenho uma adolescente em casa. Para onde que tá indo o foco, né? Para onde que tá indo a atenção? Para onde que tá indo a energia? Às vezes eu pego a Cris aqui em casa e ela tá no celular e eu digo assim, filha, faz isso pra mãe, né? Ou vai guardar uma roupa tua, alguma coisa. Tá, mãe, tá. Aí ela vai dar uma volta lá, foi lá, fez outra coisa e não fez o que eu pedi. Por quê? Porque a atenção dela naquele momento não estava naquilo que eu estava pedindo para ela. E a gente entende que, tipo assim, ó, cada vez está ficando mais disperso, né? Porque é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. E aí essa tua produtividade, que ela tende a ser, de uma certa forma, mais eficaz, com a facilidade que existe hoje em dia, ela acaba sendo ineficiente, né? Ela acaba sendo algo muito superficial, não é uma coisa entre linhas, é uma superficialidade de informação, é uma superficialidade de conhecimento, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. Então, esses jovens, eles estão sofrendo por ansiedade. E aí, a gente tem que cuidar, porque às vezes os jovens, eles não contam, né? Às vezes a gente acha que agora é tudo TDAH, né? Tudo, não é mais depressão, não é mais ansiedade, não é mais estresse. Então, tem que ter bastante esse cuidado, esse olhar para ver para onde que está indo a atenção. Vamos falar sobre diálogos mentais, tudo certo aí? Vamos falar sobre diálogos mentais. Quem aí tem diálogos mentais? Deixa eu ver minha hora, 7h25. Quem aí conversa sozinho? A Andressa disse que sim. Diálogos mentais é quando você está conversando com a tua cabeça. Você não tem controle. Lembra do controle do comando? Vamos voltar de novo. Você não tem controle. Você não tem controle sobre a tua mente. Mas você pode comandar o que a sua mente vai te falar. Vou repetir. Você não tem controle sobre a tua mente. Ou você não tem controle sobre os teus pensamentos. Mas você pode dar comando para a tua mente sobre o que você quer pensar. O Cris falou que quando pedala ele conversa sozinho. Acho que todo mundo conversa sozinho, né? Mas aí eu vou perguntar para vocês assim, ó. Geralmente, eu tento não, mas acontece, né? Quando eu vejo que tem esses intrusos ali, eu já mando sair, né? Sai fora, que eu vou botar outra coisa aqui. Geralmente, quando a gente tem diálogos mentais, a gente sempre vai pra perda. Quem faz filme de terror aí na cabeça? Eu vou chegar lá e vou falar isso pra ele, vou falar isso pra ela, e aí a gente cria na cabeça o que a pessoa vai falar também. E aí ela vai me falar isso, e ela vai me falar isso, e ela vai mostrar isso, e aí eu vou rebater com isso. Gente, eu tô criando até o que a outra pessoa tá falando pra mim. Geralmente é um filme de terror.
né? E aí, às vezes, eu me coloco nesse terror e aí começo a ficar brava mas tá brava com quem? A pessoa me falou aonde? Na tua cabeça, Bianca? Não falou em lugar nenhum. Então, tem até uma analogia, tá? Pessoas que tiveram pais ausentes, geralmente tem diálogos pais e mães aqui, tá? Pais e mães, ok? Geralmente tem diálogos mentais catastróficos, de perdas, de filmes de terror. Pessoas que têm uma proximidade maior com pai e mãe, teve aquele pai carinhoso, teve aquela mãe próxima, teve aquela mãe amorosa, foi tudo uma maravilha, foi tudo uma bênção, eu tenho os meus pais orgulhosos de mim, eu sou a florzinha deles do campo. Eu tô aumentando aqui, mas vocês estão entendendo. Geralmente quem tem esse tipo de convívio familiar com pai e mãe, que é o que todo mundo espera, mas a gente sabe que o pai e a mãe dão aquilo que eles têm. Geralmente, pessoas que têm esse tipo de convívio afetuoso com o pai e com a mãe não fazem esse tipo de diálogos mentais catastróficos. Por quê? Porque, agora tá passando a música ali, eu tô me perdendo aqui porque eu tô com a minha atenção lá na música, então agora eu vou voltar pra cá. É sempre a mesma música que passa na rua, eu nem sei que música é essa, mas é sempre o mesmo batidão. Uma hora eu vou lá na frente para escutar que música é essa, é sempre o mesmo batidão. Geralmente pessoas que têm os pais afetuosos não fazem esses diálogos infernais, esses diálogos catastróficos, porque eles receberam muito afeto, eles receberam muita validação, eles receberam muito conforto, eles receberam muito carinho, que eles sabem que tudo que vai vir vai ser o quê? Em forma de afeto, de carinho, de amor, de validação, de respeito, de honra. Então, os diálogos que eu tenho com as outras pessoas, se eu sou uma pessoa que eu tive essa amorosidade do meu paizinho e da minha mãezinha, não vai ser catastrófico, porque eu já tive todo o afeto deles. Eu não preciso me validar com os outros. Então, é bem interessante isso, tá? Observem aí, observem. Às vezes não é nenhum pai, assim, ou uma mãe, tá? Porque às vezes a pessoa não tem pai, não tem mãe, perdeu o pai cedo, perdeu a mãe cedo. Às vezes é um padrinho, às vezes é um avô, às vezes é um tio, às vezes é um irmão, a irmã mais velha, sabe? Às vezes é alguma figura materna ou paterna que deu esse reconhecimento. E aí esses diálogos mentais, eles se tornam mais leves, tá? Eles não são aquele confronto com a pessoa rebatendo ali e você saindo prejudicado. Minha dica quando você tem essa consciência que você está tendo esses diálogos infernais, deixa eu só ver o que a Mari colocou aqui. Eu tenho diálogos mentais na corrida matinal. É bom. Só observa que tipo de diálogos você está tendo. Eu tenho vozes o tempo todo, pergunta e responde. É bom também. É bom também. Quer conversar então, cabeça? Então vem aqui, vamos conversar. Uma das minhas dicas aqui é para quando você tem essa consciência que você está tendo esses diálogos mentais, e aí vocês viram que tudo que eu tô falando aqui tem a ver com a procrastinação, né? Porque se você tá ali conversando com a pessoa, mentalmente, guerreando, você dali a pouco tá perdendo a oportunidade de ir lá e conversar mesmo, e não seria toda essa guerra. Você tem que sossegar a mente, você tem que acalmar a mente. É que nem a Mari falou ali, né? A Mari que falou ali que pergunta e responde. Eu acho que eu perdi aqui agora. A Sônia falou que pergunta e responde. Eu também, eu digo... Por que eu tô pensando nisso? Que tipo de ambiente eu tô inserida aqui, que tá me vindo essas catástrofes? Todo mundo tem alguma coisinha lá no passado que vai mexer no presente, tá? Então, tem que bloquear um pouquinho ali a cabeça, né? Lembrem, vocês não têm controle, mas vocês podem dar o comando sobre o que pensar. Tinha anotado mais uma dica aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá mais pra frente. Vão falando aí.
botei a dica que eu anotei aqui? Ah, aqui. A gente falou então sobre a mentalidade ocupada, que não é produtiva, e agora a gente vai falar sobre a mentalidade arrependida, tá? O que é a mentalidade arrependida? Ai, eu deveria ter feito aquilo. Ai, eu deveria ter ido não sei o quê. Ai, eu deveria ter falado. Ai, eu deveria não sei o quê. Ai, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu não deveria, eu não poderia. Sabe? E se eu não tivesse ido? E se eu não tivesse ficado? E se eu não tivesse falado? Essa mentalidade arrependida é uma coisa que você não tem controle. Por quê? Você não tem controle mais sobre o passado. Você tem como ir lá e desfazer aquilo que você fez? Você tem como ir lá e desfazer aquilo que você falou? Você tem como ir lá e desfazer alguma atitude que você teve naquele dia, naquele momento de raiva, de tensão? Não tem como. Pelo menos até agora, ninguém conseguiu voltar lá e fazer. E aí você fica procrastinando mentalmente o teu arrependimento. O que fazer nesses casos, Bianca? Porque todo mundo em algum momento da vida tem uma mágoa de alguma coisa que fez, tá? Então aqui você tem 3 opções. Primeira opção, pedir perdão. Segunda opção, perdoar. Porque assim como você fez, tem outras pessoas que fizeram para você também. Terceira opção, perdoar-se. Dali a pouco, em uma situação, você vai usar uma dessas só. Dali a pouco, em uma situação, você vai precisar usar as 3, pedir perdão, perdoar e perdoar-se. Ah, tá, Bianca, mas pedir perdão eu posso pedir. Ok. Perdoar eu posso perdoar. Ok. E me perdoar, como é que eu vou fazer? Aí vem a outra dica que eu queria dar para vocês. Tem um exercício muito, muito produtivo, tá? Já que a gente tá falando sobre procrastinação, vamos falar sobre produtividade também. Um exercício muito produtivo, que é você se colocar de frente para um espelho, se olhar mesmo com amor, com amorosidade, com compaixão, com sentimento de afeto. Se olhar e falar: Bianca, naquele momento você agiu com a fulana de tal, com o fulano de tal, fazendo isso, porque você não estava sã da cabeça para fazer de uma maneira melhor. Eu já sou meia dura comigo, né? Eu já quero me esganar. Mas você pode fazer do jeitinho que você quer. Então, eu te perdoo nesse momento por você ter feito aquilo e eu te liberto dessa mágoa também. Vai fazendo uma vez, vai vir assim um pozinho pirilim-pim-pim na cabeça e vai melhorar? Claro que não. E aí não adianta fazer da boca para fora. É algo que você tem que fazer de dentro para fora. Você tem que fazer com o teu coração. E eu digo para vocês assim, ó. Eu não sei o que vocês acham. Me digam aqui o que é mais fácil. Perdoar, pedir perdão ou perdoar-se. Me digam aí. Vou dar uns 15 segundos aí para vocês. Deixa eu dar um oizinho para quem tá entrando aqui. O que é mais fácil? O que é mais fácil para você? Perdoar, pedir perdão ou perdoar-se? 3 opções sobre a mentalidade arrependida. A Ciliane colocou perdoar-se. O que é mais fácil para você? A tia colocou perdoar. A Sônia colocou perdoar. A Cili colocou agora perdoar-se, para mim é mais difícil. Tá? As 3 opções: perdoar, pedir perdão e perdoar-se. Pedir perdão é mais fácil para mim, a Cili colocou.
A Mai colocou perdoar. A Grace colocou perdoar. A Jéssica colocou perdoar. Gente, eu acho que assim, ó, o que é mais fácil pra mim... Agora eu fiquei indecisa. Agora eu tô colocando na minha cabeça pensar assim, todas as vezes que eu tive que pedir perdão, que eu tive que perdoar, que eu tive que me perdoar, qual delas eu saí melhor? Bom, no momento que eu tô na minha vida hoje, eu acho que é pedir perdão, tá? No momento da minha vida é pedir perdão. E aí é bem interessante porque assim, ó, quando você chega num estágio que você começa a refletir sobre isso que a gente tá falando, porque isso aqui é uma coisa meia tensa, assim, de responder, né? O nosso grau, ele vai aumentando, né? O nosso grau de reconhecimento por nós mesmos, ele vai aumentando. E aí eu vou dizer pra vocês assim, ó, que quando a gente fala em algum momento da nossa vida, em alguma situação, não é tão fácil a gente se perdoar. Porque daí a gente fica pensando assim, porra, meu, tu aprendeu tanto, tu foi lá, tu conheceu tanto, tu fez tanto, como é que tu tá fazendo uma cagada dessa de novo? Então, tipo assim, o perdoar-se, ele fica um pouquinho emperrado, né? Como se a gente pegasse como é que é o nome? O chicote, e ó, nas costas, ó, toda hora, né? Toda hora. Então, por isso que o exercício do espelho é um exercício bem potente, assim, tá? Alguém sofre de rinite que nem eu? Espero que sim, porque senão vai ficar muito feia essa imagem minha. Tá? Vamos fazer o exercício do espelho aí, para se perdoar. Vamos fazer o exercício do pedir perdão para quem a gente tem que pedir. E vamos perdoar quem a gente precisa, né? Porque quando a gente morrer, se a gente perdoa, a gente volta sem karma, né? E se a pessoa não quiser perdoar, o karma é dela, não é nosso. Assim diz Bianor Paulo Giordani. Vamos lá. Já falei, então, dos filmes de terror na cabeça aí. Agora a gente vai falar sobre uma questão assim, ó. Por que você acha que você procrastina? Oi, Silvana, tudo bom? Olha aqui, ó, Silvana, o que tem aqui atrás, ó. Se tu tá aí ainda, diga que lindo! Esse aqui quem faz é a Silvana, tá? Ela veio aqui em casa me visitar e aí eu comprei dela. É lindo? Veio lá de Balneário Camboriú. É um enfeite barriga verde, que nem chama. Ficou lindo, ficou mesmo, ó. Tô estreando a live, viu? Que bom te ver aqui, tá? Espero que te ajude aí o que nós estamos conversando aqui. Vamos lá, pessoal. Estamos a 40 minutos de live e eu quero finalizar no máximo, assim, em 1 hora, tá? Colar de mesa. Mas o meu é de parede. O meu é de parede. Eu prefiro na parede. Mas quem quiser, chama a Silvana aí, tá bom? Gente, todas as vezes que a gente procrastina, tá? A gente coloca uma meta, né? Eu preciso arrumar minha gaveta. Eu preciso passar aspirador na minha casa. Aí, claro que isso é uma coisa muito fácil de ir lá e fazer, enfim. Eu preciso passar... Vou dar um exemplo aqui bem tosco, assim. Preciso passar na faculdade... Preciso passar no vestibular sem estudar. Sei lá, gente. Eu tô dando um exemplo bem tosco, assim. Desculpa. Quando você coloca uma meta e você procrastina, quem é que tá errado? É você ou a meta? Respondam ali. Na maioria das vezes que vocês procrastinam alguma coisa na vida de vocês, tá? Agora é a experiência individual de cada um. Na maioria das vezes, quando vocês procrastinam alguma coisa na vida de vocês, o que é que tá errado? Você ou a meta que você colocou? O que vocês acham? Pega aí algumas coisas que vocês não conseguiram fazer ainda, talvez, ou algumas coisas que foram muito difíceis e complexas de fazer. Quem é que tá errado? Vocês ou a meta? A Silvana colocou nós. Vocês concordam?
A Cília colocou eu. Vocês são bem duras, né, com vocês, tipo assim, no sentido de julgamento. A Tília também colocou ali eu. Gente, vocês são muito duros, assim, que vocês têm que aliviar um pouquinho o peso aí. Tudo bem que, se eu pegar o exemplo ali, né, que eu coloquei, eu tenho que arrumar minha gaveta de meia. É uma coisa, tipo assim, que eu posso fazer, né? Essa é difícil, pode ser os dois. Eu diria isso também, tá, Sônia? Eu diria isso também. Porque às vezes não é você que tá errado. Às vezes não é você que não tá conseguindo chegar no teu objetivo. Às vezes você tá num grau tão alto de cobrança para realizar alguma coisa que a tua meta naquele momento ela não pode ser atingida. E não quer dizer que você não consiga fazer tal ato. Não quer dizer que você não seja capaz, que você não seja competente de fazer aquilo que você se propôs a fazer. É porque talvez naquele momento da vida você não está com uma energia tão boa para ir lá e fazer o que tem que fazer. Então, você tem que cuidar também, porque se você está colocando metas muito acima daquilo que você pode dar, você vai acabar se frustrando e vai achar que você virou uma procrastinadora, um procrastinador, que você não consegue seguir com o que você precisa fazer. Aí você fica em looping, você fica num looping infinito, sempre no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados e não sendo aquele resultado que você quer. Então, não devemos determinar a meta se não tivermos condições. Eu acho que você tem que saber qual é o teu nível que você pode dar de entrega naquele momento, né? E aí, fazer metas talvez a curto prazo, né? Metas mais leves. Uma coisa mais leve. Tipo, não ir lá já de primeira, entendeu? Pega leve contigo. Vai devagar. Vou dar um exemplo aqui, tá? Dali a pouco eu briguei com meu namorado e aí hoje eu tô num dia meio ruim. Hoje eu briguei com uma amiga, hoje eu tô com a minha energia meio baixa. Como é que eu vou colocar uma meta lá em cima pra mim, que eu tenho que dar tudo de mim, o meu gás, a minha energia, se eu tô com a energia ferrada? Não tem como, tá? Então, às vezes, você tem que colocar metas alcançáveis que sirvam de degrau para que você consiga chegar aonde você precisa. Porque você vai chegar naquele lugar, você não vai estacionar ali, você vai querer outro. Aí você vai chegar nesse lugar, você não vai para ali, aí você vai querer outro. Não tem como ir direto lá em cima, tá? Então, às vezes, não é você que está procrastinando. Às vezes, é a tua meta que está além das condições que você pode dar naquele momento, tá? Eu teve um ano que eu coloquei que eu queria fazer 3 formações. 3 formações. Eu queria fazer a psicologia transpessoal, a filosofia e tinha mais uma outra formação que eu não me lembro. Tipo assim, dia 31 de dezembro eu anotei lá na minha lista lá, fazer tal coisa. O que eu fiz? Uma só. A filosofia eu me inscrevi, não fechou turma, não fui mais atrás, tá? E aí eu agradeço, porque ia acabar assim, ó, com a minha saúde mental. Então, cuidado com as metas que vocês se dão, porque às vezes não é vocês que estão procrastinando. Às vezes é as condições daquele momento que vocês estão vivendo, que vocês não estão conseguindo chegar naquele resultado, tá? Tem que ver uma adequação devido à energia que você tá? E aceitar isso, gente, não é perder tempo, ou perder o foco, ou me sentir incapaz, tá? Isso é amadurecer. Isso é saber que você tá dando com o que você tem, assim como lá atrás você fez o que fez com o que você tinha, com a consciência que você tinha, da maneira que você sabia fazer. Então, você tem que ter essa consciência, essa maturidade para entender que nesse momento, esse é o máximo que eu posso dar. Nesse momento da minha vida, nesse estado que eu me encontro, o máximo que eu posso fazer para me ajudar
é até aqui. Quando eu for até aqui, eu vou pegar um pouquinho mais de energia para conseguir chegar até ali. E assim eu vou indo. Porque se eu não tenho energia o suficiente para atingir aquele meu potencial, aquela meta que eu estabeleci lá na frente, a minha frustração ela vai ser muito maior do que se eu fizesse um pouquinho por vez. Às vezes eu me cobro muito, tipo assim, ó. Eu fiquei uns dias de férias em casa e eu tinha uma programação imensa para fazer. Eu acabei não fazendo quase nada, porque eu tava tão acelerada, eu tenho que fazer isso, fazer. Me deu um gripão, me derrubou, tive que fazer teste Covid, teste influenza, e aí não tem que fazer. Perdi o controle. Mas eu comecei a me dar comandos de que tá tudo bem se eu não tô conseguindo fazer hoje. Tá tudo bem se eu não conseguir fazer tudo que eu queria. Tá tudo bem se eu tiver que desmarcar esse compromisso. Porque eu coloquei muitas metas pra mim, mas aí eu entendi que não tinha que fazer, aqui não me frustrei tanto, sabe? Então tem que cuidar, porque dali a pouco você tá se frustrando por uma coisa que você tá fazendo no teu melhor, mas a tua meta tava lá em cima, nas alturas, aí não dá. Geralmente, o nosso cérebro, ele vai fugir das coisas que a gente não consegue resolver, tá? Então, às vezes não é nem uma questão de procrastinar. Às vezes é uma fuga mesmo inconsciente que eu mesmo tô me dando porque eu não tô conseguindo resolver aquela situação. Porque eu não tô conseguindo ter domínio, né? Eu não tô conseguindo dar comandos para mim para que eu consiga atingir o resultado que eu coloquei, tá? Gente, eu sei que eu tô falando assim algumas coisas muito complexas, mas a gente tem que entender, eu espero que não seja aí o caso de nenhum de vocês, mas tem gente que não consegue levantar cedo. Tem gente que não consegue lavar a louça. Tem gente que não consegue arrumar uma gaveta de meia. Então, como é que uma pessoa, por exemplo, que não consegue levantar cedo, vou dar um exemplo, vai se propor a maratonar e correr todo dia de manhã às 6 da manhã? Não tem como. Qual é a meta que ele tem que estabelecer? Levantar quando tocar o despertador. Se ele conseguir fazer isso, se uma pessoa que não consegue acordar cedo para fazer um café, para tomar um banho, para estudar, qualquer coisa, não consegue fazer isso, o grande desafio dele nesse momento vai ser levantar quando toca o despertador. Então, isso já é para ele, talvez, uma meta alcançável, que dali a pouco a corrida não vai ser. Tudo certo até aqui? Tem gente que tem meta de dormir. Quanto mais eu durmo? Quantas horas de sono eu consigo dormir? Eu tô me encaminhando pro final, tá? Então, se tá tudo bem até aqui, eu espero que sim. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vamos fazer um exercício agora, antes de finalizar? Tá todo mundo aqui? Digam que sim. Digam que tá todo mundo aqui para nós fazer esse exercício, tá? Eu tô finalizando e vocês sabem que a finalização é maravilhosa. Tá todo mundo aqui? A Sônia falou bem claro, que bom. Sim, tá. Beleza, então. Vamos fazer um exercício? Vamos lá, então. Nesse momento, eu quero que vocês não pensem num elefante amarelo. Tá? Agora vocês me digam aí. Quem pensou no elefante amarelo quando eu falei? Não pensem no elefante amarelo. Quem pensou no elefante amarelo, coloca eu. Eu vou dar a resposta. Quem pensou no elefante amarelo, coloca eu.
Não tem como fugir, né? Vocês viram como o nosso cérebro é? Eu falei assim, não pensem num elefante amarelo. Pá! Elefantão ali na cara. É. Vocês viram como o cérebro engana? Vocês viram como a gente não tem controle da nossa mente? Beleza, a Sônia pensou num cinza. Que bom. Porque aí eu vou te falar uma coisa, queridona. Ó, quem pensou no elefante amarelo ali, tá tudo certo, tá? Não tem certo, não tem errado, tá tudo certo. É só pra gente entender a lógica do raciocínio. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, é claro que veio um elefantão na minha cara, estampado, né? Nunca vi um elefante tão grande. E aí, amarelo ainda. Silvana falou, eu não pensei, tá? Aí, quem pensou, tá tudo certo. É só para vocês verem que a gente não tem controle sobre o que a gente pensa. A gente tem comando sobre o que a gente pensa, tá? Dali a pouco veio o elefante amarelo ali. Puta merda, pensei no elefante amarelo. Vou desviar o olhar, pensei lá em outra coisa. Para quem não pensou num elefante amarelo, tem um raciocínio nesse exercício. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? E aí vocês respondam se vocês querem para aqui, para todo mundo, ou individualmente para vocês. Para vocês que não pensaram no elefante amarelo, provavelmente vocês são pessoas... Vou fechar aqui. Provavelmente vocês são pessoas que passam a vida resolvendo coisa para as outras pessoas e menos para vocês. Vocês resolvem a vida dos outros e não resolvem a vida de vocês. Tem uma lógica para isso, tá? Por isso que eu digo que não tem certo e não tem errado. Quando a tua mente projetou o elefante amarelo, você desviou. O que é isso? A tua mente tá te dando alguma coisa ali para você olhar. E você tipo, não quero olhar para isso. Não quero olhar para o que tu tá me mandando, vou mandar olhar para outra coisa. Geralmente na vida, vocês tendem a ser assim. Eu não tô dizendo que vocês são 100% assim. Tem uma tendência a ser assim, tá? Tipo assim, a dor do outro é maior que a minha. O problema do outro é maior que o meu. Eu tô sofrendo, mas eu preciso ajudar muito essa pessoa, porque aqui a minha dor tá escancarada na minha frente, tá doendo, tá machucando aqui, mas eu preciso ajudar o coitadinho ali, ó, o coitadinho ali. Então você desvia o teu foco, a tua atenção daquilo que a tua consciência tá ali, né, aquele elefantão amarelo ali, para que você dê o comando para tirar o elefante da tua frente e ver o que tem atrás, mas você tá com o teu foco em outro lugar. De uma certa forma, isso é uma procrastinação. Com quem? Vocês mesmos. Tá procrastinando contigo. Tá favorecendo o outro. Ah, Bianca, mas a gente tem que ajudar as pessoas. Concordo? Tem que ajudar. Tem que ajudar as pessoas depois que você se ajudou. Imagina que você tá andando na rua de muleta e tem uma pessoa precisando de muleta. Se você dá a muleta para a pessoa na rua, você vai andar como? Rastejando. É a mesma coisa. Não tem como você tirar a muleta de você para dar para outra pessoa. Tá, mas o que eu faço daí, Bianca? Ajuda de outra forma, mas não dá a tua muleta. Tem outras formas que pode ajudar. Ajuda de outra forma. Mas trata da tua dor primeiro. Pensem sobre isso, tá? Reflitam sobre isso. Eu sei que no começo pode parecer um exercício bobo ali do elefante amarelo, mas se Deus quiser, vocês vão sonhar com o elefante amarelo aí. Quem não pensou nele, tá? Para parar de pensar um pouquinho na vida dos outros. Vamos finalizar? 1, 2, 3... 4, 5, 6, eu vou aqui fazer 6 perguntas, afirmações, algumas perguntas, algumas afirmações, e aí a gente encerra a live. Por que eu vou fazer isso, tá? Porque eu vou deixar borbulhando na cabeça de vocês algumas coisas que vocês precisam entender e ficar pensando depois, porque a ideia da live é abrir o conteúdo. Lembra que eu falei no começo da live? Eu vou trazer informações.
Se vocês usarem essas informações a favor de vocês na vida de vocês, isso se transforma em conhecimento e o conhecimento, quando aplicado, vira sabedoria, tá bom? Então, a ideia é isso, tá? Vamos lá. Posso começar a fazer as afirmações e as perguntas? E aí, depois eu vou finalizar a live, tá, gente? Porque faz um tempão que a gente tá aqui já. Eu poderia ficar aqui a noite toda, né? O Christian fala que eu falo demais. Tu fala demais, tu começa a falar, não para mais. Mas vai. Vamos lá. Vamos lá. Finalização da live. Você precisa começar a cuidar de você como você cuida dos outros. Vou repetir. Você precisa começar a cuidar de você como você cuida dos outros. Dorme com essa. Quando você procrastina com você, é porque você tá ajudando muito os outros. Muito sim. Sabe quando eu digo muito sim? Muito sim? Muito sim? Eu tô dizendo muito não. Bora lá pra segunda? Oi, Marina, tudo bem? Difícil mudar. Difícil pode ser, Nana, mas não é impossível. São infinitas possibilidades de mudar. Meu genro entrou ali. Vamos lá. Segunda, vocês pelo menos me digam assim, Bianca, essa doeu, Bianca, essa não valeu, essa não senti nada, Bianca, podia melhorar mais, né? Pelo menos digam isso, né? Pra mim entender, tipo assim, ó, se tá indo ou não. Tá bom? Segunda, o seu resultado está onde você investe o seu tempo. O seu resultado está onde você investe seu tempo. E o seu tempo pode estar onde? Nos estudos, numa série, falando da vida dos outros, fazendo fofoca, dormindo, comendo. O seu resultado está onde você investe o seu tempo. Nossa, essa foi forte. Vamos lá. Não queira ser perfeito. Perfeccionismo é insegurança pela validação dos outros. Não queira ser perfeito. Perfeccionismo é insegurança por validação dos outros. Essa, para mim, é uma das mais fortes, tá? Por quê? Eu pego, antes, quando eu comecei a me expor, assim, aqui no Instagram e dividir o que eu estudo, eu fazia onde dava aqui em casa. Então, o Cris me ajudava a arrumar um lugarzinho que era iluminado, arrumava aqui os meus tripé, enfim. E aí eu via que, tipo assim, às vezes eu gaguejava, né? Às vezes eu perdia a linha de raciocínio, eu ia lá e voltava, enfim. E aí, com o tempo, eu fui evoluindo. E sabe quando que eu parei, tipo assim, de sair fora da linha e parei de postergar e de procrastinar isso que eu gosto de fazer? Quando eu parei de ser perfeita, parei de achar o lugar perfeito, parei de achar a iluminação perfeita, parei de achar a maquiagem perfeita, a roupa perfeita. Quando eu parei com o perfeccionismo. Quando eu entendi que o que eu queria transmitir era mais valioso do que o que eu queria que as pessoas vissem em mim, aí a coisa andou. Então, às vezes eu olho as lives que eu fiz antigamente, gente, eu não tinha preparação nenhuma, né? Eu não sou expert agora, mas eu consigo ter um domínio melhor da minha linha de raciocínio. Antes eu nem levava o notebook, sabe? Então, por isso que eu perdia muito foco. Hoje eu sei,
eu sento aqui e digo para vocês, eu vou olhar para o lado porque eu tenho que ler, senão eu perco a linha de raciocínio. Então, não queira ser perfeito. Perfeccionismo é insegurança por validação dos outros. A Sônia colocou, o perfeccionismo está introjetado que nem associa o que é para outros. Geralmente quando a gente quer que as coisas saiam muito perfeitas é porque a gente está buscando a validação dos outros, tá? A palavra perfeito vem do grego, que significa fazer por completo. Perfeito vem do grego, que significa fazer por completo. E geralmente a gente faz da maneira que a gente consegue, né? Completa da maneira que tem aquele resultado que a gente espera, né? Se a gente falar assim que ficou perfeito, observem tudo que a gente fala assim, ficou perfeito, nossa, isso ficou muito perfeito, é porque eu tive ou estou esperando a validação do externo. Vamos lá. Sabe que uma coisa que eu ouvia muito era bem isso aqui, ó. Quando eu comecei a estudar, eu tive que mudar alguns hábitos assim. Que foi que tá sumida? Que foi? Tá estudando demais, tá sumida? Que foi que não sai mais, tá sumida? Então, tipo assim, faça o que você fizer, vão te criticar da mesma forma. Tá estudando demais, tá saindo demais, tá dormindo demais, tá comendo demais, tá isso demais. Sempre vai ter quem critique. Tá falando demais, tá muda demais, sempre vai ter quem te critique. Agora eu lembrei da Jojo Todinho. Que ela fala, quem te critica vai pagar não sei o quê? Olha no Instagram aí. Eu ouvia muito isso, né? Então, tipo assim, se eu sair demais vão falar, se eu fico quieta vão falar, se eu falo isso vão falar, então vão falar. Então agora nós vamos dar motivo para falar, tá? Bora pra penúltima. Sua vida é totalmente sobre você e não pelos outros. Sua vida é totalmente sobre você e não pelos outros. Então, quando eu procrastino a não ida na academia, eu tô, de uma certa forma, prejudicando quem? O dono da academia? Não, eu tô prejudicando a mim mesma. Então, quando eu deixo de estudar alguma coisa, eu tô prejudicando quem? Eu mesma. Quando eu deixo de fazer alguma coisa pro meu bem-estar, eu prejudico quem? A mim mesma. Então, a sua vida é totalmente sobre você e não pelos outros. A última, depois de tudo isso que a gente falou, tá? Depois de tudo isso que a gente refletiu, depois de tudo isso que a gente deu risada, se você não fizer as coisas por você, quem vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir? E vai ficar ali com a mente tagarela? Você mesmo? Quem bota a cabeça no travesseiro de noite? Você mesmo. Então, acho que tá na hora da gente começar a avaliar o que eu deixo de fazer, por que eu deixo de fazer. Essas perguntas são bem boas para vocês fazerem, tá? O que eu deixo de fazer? Por que eu deixo de fazer? Vai vir a resposta. Como eu consigo mudar essa situação? Isso é bom para a gente avaliar as metas que a gente está colocando na vida da gente. Será que eu estou há 2 anos achando que eu sou uma pessoa insuficiente de chegar nos meus objetivos porque eu estou colocando metas muito altas para mim nesse momento da vida que eu me encontro? A frustração é tão quanto prejudicial quanto uma cobrança interna. Não deu para fazer hoje? Tudo bem, saiba o motivo. Entenda o porquê você não conseguiu fazer hoje e mude amanhã esse aspecto. Transforme ele em algo que te faça sair daquela situação que você viu que não foi satisfatória.
Metas leves. Sabe aquela coisa que falo no Instagram? O mundo tá muito pesado. Seja leve com você. Pega leve. Procrastinação é uma coisa que a gente fala, que consome, que de uma certa forma nos coloca num lugar que a gente não gostaria de estar, mas a gente pode sair de lá também. Então vamos cuidar aí as mentalidades arrependidas, as mentalidades ocupadas, os filmes de terror aí na cabeça, tá bom? É isso aí, pessoal. Trouxe já tudo que eu precisava trazer, tudo que eu estava disposta e que eu tinha prometido para mim mesma que eu iria levar para vocês. Já passamos de 1 hora de live e eu agradeço todo mundo que ficou aqui até agora e agradeço todo mundo que fez aí essa conexão comigo, tá? Muito, muito, muito obrigada a todas as pessoas que estão ainda na live ouvindo. Me deixem sugestões. Semana que vem eu vou fazer um workshop, tá? Ele é gratuito. Para quem estiver no grupo fechado do WhatsApp Infinitas Possibilidades. Então, daqui a pouquinho, provavelmente, eu vou colocar nos stories aí o link do WhatsApp. Para quem tiver interesse, a gente vai falar sobre a filosofia da vida em suas infinitas possibilidades, tá? É um workshop gratuito. E aí, dentro desse workshop, vai ter algumas, não vou dizer promoções, tá? Mas vai ter algumas regalias aí na questão da psicoterapia e aí de outras linhas aí de trabalho que vocês sabem que eu atuo, tá bom? Obrigada então a todos, uma boa noite de sábado, um bom fim de semana e a gente se fala então em outras lives por aqui. Um beijo.